Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre Adam Smith, baseado na obra dele A Riqueza das Nações. Lembrando que Adam Smith teve uma vida relativamente curta para os nossos padrões, viveu 66 anos, mas uma vida longa para o século XVIII, né? Ele nasceu em 1723 e faleceu em 1790. Foi alguém que ganhou grande notoriedade no mundo intelectual, com a sua obra Teoria dos Sentimentos Morais, que foi publicada em 1759, mas a sua grande obra, a obra com a qual ele se tornou famoso no mundo inteiro, foi exatamente a obra A Riqueza das Nações. Ele teve o privilégio de ser amigo pessoal de alguns intelectuais no campo da economia, ou vamos chamar assim de ciências econômicas, né, como François Quesnay e Turgot, ambos da fisiocracia. Há uma certa discussão por parte de alguns intelectuais, uma certa divergência que a fisiocracia em relação a Adam Smith, que Adam Smith seria mais, digamos assim, primoroso, mais desenvolvido. O meu entendimento, inclusive, é que se tratam da mesma visão. É que a fisiocracia tratava diretamente da questão da França, porque a França era mais atrasada do que a Inglaterra em termos de desenvolvimento econômico. Já a Inglaterra, bem mais desenvolvida, então estava já num outro patamar, o que permitia que Adam Smith visualizasse as coisas de uma forma, digamos assim, numa posição mais privilegiada. E ao tratar do desenvolvimento econômico na Inglaterra, ele foi, digamos assim, privilegiado também pelo estágio de desenvolvimento que a própria Inglaterra estaria vivendo, isso em comparação com a França, né? Então é esse a diferencial entre a fisiocracia francesa, né? A fisiocracia como é conhecida, e a chamada economia política clássica, que tem aí no Adam Smith o principal nome. Apesar de muitas críticas que as pessoas fazem ao Adam Smith, inclusive no campo da direita tem muita gente que critica o Adam Smith, né? A minha leitura é bastante pragmática, né? Vamos extrair do autor aquilo que nos interessa. E na minha interpretação tem duas partes do autor que nos interessam mais diretamente, tanto para esse curso quanto para os cursos que eu ministrava na Universidade de História Econômica e História Econômica Geral. Então, ministrei durante 11 anos o curso de História Econômica Geral no curso de Ciências Econômicas da Universidade Estadual de Maringá, e nos outros 17 anos eu ministrei a disciplina de História Econômica no curso de História, no curso de graduação em História da Universidade Estadual de Maringá. Também ministrei, fui coordenador do curso da especialização em História Econômica por 9 edições. Então foram 9 turmas que eu coordenei e todas as turmas eu ministrava uma disciplina de História Econômica, né, que ultimamente chamava Economia e Sociedade, outra hora só História Econômica, e sempre ministrei esse conteúdo e sempre ministrei Adam Smith por julgar que ele era um autor imprescindível, né? Só para dar uma mostradinha aqui, né? Não vai ficar bem, vai ficar na contramão, mas tudo bem. Ó. Adam Smith, esse aqui até o volume 2, que o volume 1 está aqui, da sua obra A Riqueza das Nações, publicado pela Abril Cultural, e que tem, no caso, aí a sua primeira edição de 1776, o mesmo ano em que realiza-se a chamada Revolução Americana, que é a Guerra de Independência, e que a Inglaterra perde as colônias do norte, né? Perde as colônias inglesas, e os Estados Unidos, então se cria os Estados Unidos, deixa de ser colônias inglesas e passa a ser os Estados Unidos da América, né? Mas vamos lá. O que eu gosto de chamar a atenção nesse texto do Adam Smith? A primeira parte dele, eu vou falar numa outra aula,
que é o chamado Progresso Natural da Riqueza, que está no livro terceiro do Adam Smith. Eu gosto de começar sempre, digamos assim, pela parte inicial mesmo, né? Seria até uma redundância, mas a gente pode fazer às vezes de forma inversa. Aliás, muitas coisas eu gosto de fazer da forma inversa, começando lá no final, para prender mais a atenção dos meus alunos. Mas vamos então ao livro primeiro. O livro primeiro eu sempre dava os 3 capítulos iniciais. O primeiro capítulo é a divisão do trabalho. O segundo capítulo, a divisão, o princípio que dá origem à divisão do trabalho. E o terceiro capítulo, a divisão do trabalho delimitada pela extensão do mercado. Então, esses 3 capítulos em si, eles dão conta de, digamos assim, abranger toda a complexidade econômica que nós precisamos saber para os nossos dias. Lembrando, livro publicado em 1776, mas tem questões que são, digamos assim, não sucateiam, né? Elas não passam, elas se tornam sempre presentes. Pegando lá então o primeiro capítulo, a divisão do trabalho. Nesse capítulo, a divisão do trabalho, o Adam Smith ele demonstra, descreve, né, que ele vai até uma oficina manufatureira, onde trabalham 10 operários na forma do trabalho subdividido. Né? Então aí a gente já começa descrevendo as 3 fases, né, do trabalho, podemos chamar trabalho artesanal, trabalho manufatureiro e trabalho na grande indústria, né? E ainda tem uma outra fase que eu sempre gosto de abordar, até não sei se vai dar tempo, mas eu espero que dê, que seria o trabalho domiciliar, né? Então vamos chamar assim de 4 fases. É que o domiciliar ele é um pouco artesanal e é um pouco manufatureiro, então por isso que nunca a gente faz essa separação. Mas pegando no primeiro capítulo, a divisão do trabalho do Adam Smith, chegar mais perto aqui, né? Eu acho que nesse capítulo tem tudo. Toda a obra do Adam Smith está contida exatamente nesse primeiro capítulo. Por quê? O que ele descreve nesse primeiro capítulo? Então, esse primeiro capítulo é o resultado, como eu já havia dito, da descrição que ele faz do conhecimento que ele adquire quando ele vai visitar uma oficina que fabrica alfinetes no formato manufatureiro. Fechar um pouquinho aí, abrir uma aspas aqui, um parênteses aqui. Sempre as pessoas dizem que, assim, sobretudo os professores que estudam só naqueles manuais de economia ou manuais de história econômica, fazem uma interpretação equivocada, né? E até de propósito, muitas vezes, para, digamos assim, denegrir, né, o nome do Adam Smith, como se ele fosse o teórico da manufatura. O Adam Smith inventou a divisão do trabalho. Não inventou a divisão do trabalho. A divisão do trabalho se data, dependendo do país, da região, em períodos, digamos, de séculos, talvez de milênios, né? Porque é uma coisa bastante natural do ser humano buscar o aumento da sua eficiência na produção, né? Mas a divisão do trabalho, quando se diz respeito àquilo que Adam Smith presencia no século XVIII, ele presencia, ele não inventou nada. Adam Smith era um professor universitário, um cara que estudava filosofia, ética, né? A questão da moral, estudava também economia, mas enquanto teoria. Então, ele não ensina nada para ninguém nas fábricas, afinal já são 1776, é um período que está em curso, né, podemos chamar assim, a Revolução Industrial, a primeira fase da Revolução Industrial Inglesa. Então, portanto, 1776, suponhamos que ele tenha visitado essa fábrica, ele gastou quase 10 anos para produzir esse livro, né? Que ele tenha visitado essa fábrica lá em 1770, é exatamente o período que data o início da Revolução Industrial. E o que é a Revolução Industrial? É a passagem do trabalho do trabalho artesanal para o trabalho manufatureiro e do trabalho manufatureiro para o trabalho industrial, ou, como podemos chamar, do trabalho na grande indústria. Então,
Antes, porém, vamos pegar um detalhezinho para ficar mais claro para os nossos alunos. O trabalho artesanal é aquela fase em que o trabalhador domina todas as etapas da produção de uma arte, de um ofício. Suponhamos que ele seja um sapateiro. Ele sabe pegar o couro, né, assim que é abatido e retirado digamos, do bovino, lá, o couro do boi, ou de outra espécie qualquer, né, da cabra, da ovelha, e ele sabe, a partir do couro nas suas mãos, ele sabe curtir o couro, faz o curtimento, prepara tudo certinho, depois ele sabe riscar lá para produzir, fabricando um sapato. Então ele é alguém que sabe fazer um sapato do couro até a parte final, até entregar esse sapato para o seu freguês, né, para o seu cliente no balcão da sua sapataria, né? Vamos supor aqui que o couro já chega para ele curtido, né, que é muito provável na maior parte das regiões nesse período em que ele já está focalizando. Então o trabalho artesanal reside o quê? No caso do sapateiro, ele sabe fazer todas as etapas e entregar esse sapato para o seu cliente no balcão. Mas vamos pegar o exemplo que ele dá propriamente, que é o exemplo da fábrica de alfinetes. O que se produz nessa fábrica de alfinetes? Bom, como é que se produz nessa fábrica? Esse artesão que ali está, que é alguém que já passou por uma fase de aprendizagem, ele já atuou numa oficina onde foi acolhido por um mestre artesão. Lá ele deve ter passado de 5 a 7 anos como aprendiz. Depois de ser titulado, como ocorre hoje, né, nas nossas universidades, em que as pessoas têm um título de mestre. Então, depois de mestre, ele pode estabelecer-se enquanto dono de uma oficina artesanal. E às vezes ele passava alguns anos, porque sempre teve dificuldade para você adquirir ferramentas, instalações, um monte de coisa para você se estabelecer, e inclusive porque tinha também um controle por parte das corporações de ofícios, que todos os mestres eram, digamos, filiados e que obedeciam às suas normas. Como abrir uma oficina a mais poderia levar concorrência e desarmonia para os mestres estabelecidos, então esse novo mestre precisava de uma autorização. Além de ter o título de mestre, ele precisava também desta autorização da sua corporação, ou seja, da sua associação comercial, ou do seu sindicato, se alguém quiser fazer uma leitura mais operária da coisa, né? Pegar água aqui, tinha uma água aqui, sumiu, acabou com a água. Bom, vamos lá. Então, até me perdi aqui, mas voltando à questão da produção. Então, nessa atividade, o mestre artesão, ele saberia pegar o arame e fazer todas as etapas e produzir um alfinete no final daquele seu trabalho, daquele sua atividade laboral. Ocorre que nesta fase, o bom artesão ele produziria provavelmente, segundo Adam Smith, né, não sai da minha cabeça, 20 alfinetes por dia. É isso, o máximo que ele conseguiria produzir. Quando ocorre a transformação do trabalho artesanal no trabalho manufatureiro, o que é que vem inovador ali? Nessa fase que vai inovar ali, vem o trabalho subdividido. Então, ao invés de o mesmo artesão pegar o fio o arame, esticar, produzir, fazer a pontinha, colocar a cabecinha, todas aquelas etapas, essa atividade foi subdividida em vários trabalhadores. Naquela que Adam Smith visita, teria lá 10 trabalhadores, cada um executando uma tarefa distinta. E aí você pode interpretar assim que teria mais de 10 subdivisões e que cada um executava uma ou duas tarefas apenas.
E qual é a grande vantagem desse modelo, né? Qual que é a grande vantagem? A grande vantagem é que abrevia o tempo para a produção, ou seja, enquanto 10 artesãos na forma clássica produziam, sei lá, 10 vezes 20, 200 alfinetes por dia. Quando você subdivide essa atividade, já passando aí no formato do trabalho manufatureiro, você, no exemplo do Adam Smith, na manufatura que ele visita, ocorre uma multiplicação de 240 vezes. Então, sei que está ficando um pouco maçante, mas é importante entender isso. Ou seja, por que ocorre a Revolução Industrial? Porque 10 trabalhadores que produziriam 200 alfinetes por dia, eles passam a produzir 48 mil alfinetes por dia. Então, esse é o pulo do gato da Revolução Industrial. Por isso que há essa multiplicação na capacidade produtiva. E o que é que faz isso? Porque quando a gente observa lá no trabalho artesanal, todo saber reside em um único elemento, né? Cada elemento sabe todas as etapas e o saber é dele. Com a manufatura, e aí, portanto, a divisão do trabalho, o saber geralmente ele migra do indivíduo, não que não tenha ninguém que não saiba fazer tudo, mas ele migra do inimigo para a ferramenta. Então, o que é importante agora é a ferramenta. E o exemplo mais clássico disso é um compasso. Se nós que estamos aqui vamos fazer um círculo à mão livre, cada um fará um círculo, digamos, um mais redondinho, outro menos. O meu, por exemplo, vai sair um horroroso. Se nós usarmos um compasso, que é uma ferramenta adequada para fazer círculos, todos nós faremos o mesmo círculo com a mesma perfeição. E por que isso ocorrerá? Porque a sabedoria não estará em nós, mas sim naquela ferramenta magnífica, maravilhosa, que permite a todos, inclusive os mais desastrados, fazerem um círculo idêntico, porque a sabedoria está exatamente naquela ferramenta. E você pode estender a qualquer atividade que você queira imaginar. Então, e aí vem um grande fator interessante, né? Porque no mundo artesanal, no mundo das corporações de ofício, como eu já disse anteriormente, cada profissional, para poder exercer livremente a sua atividade, ele teria que passar pelo estágio de aprendizagem, diria de 5 a 7 anos. Por quê? Porque ele tinha que aprender, porque era complexo mesmo. Não é que o mestre da corporação, o dono da oficina era maldoso, é porque requeria grande habilidade. No entanto, como o trabalho é dividido, ele é simplificado e, portanto, alguém ao começar numa manufatura, dentro de algumas horas, essa pessoa já estaria tendo, digamos assim, um desempenho satisfatório, como aquele que já estava na manufatura há, digamos, alguns meses ou alguns anos. Por quê? Porque o saber, ele sai da mão do artesão e passa para a ferramenta. Isso, inclusive, alimenta uma grande discussão dentre os esquerdistas, né? Aquele esquerdismo mais primário contra o desenvolvimento, né? Então, isso é que vai possibilitar a multiplicação da capacidade produtiva de cada trabalhador. E no exemplo da Adam Smith, multiplica-se 240 vezes. Então, digamos assim, para entendermos o desenvolvimento, a gente tem que entender exatamente o que é que promove esse desenvolvimento. Não é, alguém foi genial. Genialidade também é bom, é importante. Mas, mais do que a genialidade, é o método. Se alterou o método de produção. Quando você alterou o método de produção, você passou você possibilitou que todas as pessoas pudessem trabalhar naquela oficina e sendo altamente produtivas. Por exemplo, quando muitos observam naquele filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos,
Quem nunca assistiu, a rapaziada nova não assistiu, né? Mas vale a pena assistir. O filme é ruim do ponto de vista histórico, porque é um equívoco, né? Mas vale a pena ver e a gente pode até discutir aí. Quando alguém quiser, só mandar uma mensagem no privado ou até na própria sequência aqui do vídeo, que a gente abre essa discussão e a gente faz uma discussão, inclusive, sobre o filme, né? Que eu gosto de fazer sempre porque os professores de história que passam esse filme, os professores de geografia também passam, de sociologia, eles não entendem nada, porque lá não é revolução industrial. Para quem já assistiu Tempos Modernos, quando o Chaplin passa lá, né? Ele enlouquece apertando os parafusos no trabalho repetitivo. Aquilo não é revolução industrial, aquilo já é uma fase, digamos, não é manufatureiro, já não é mais simplesmente grande indústria, aquilo já é a fase da esteira mecânica do que podemos chamar do Fordismo. É outra fase. Mas a sua professora e o seu professor babaca de história, ele apresenta aquilo como sendo a Revolução Industrial, né? E apresenta um outro equívoco, mas depois a gente fala sobre isso, né? Que o próprio Fordismo, que é a linha de montagem, né, aplicada à produção, teria imbecilizado as pessoas, que as pessoas ficariam sofredoras dessa digamos, tortura do trabalho, tudo bem. E olha, o filme é ambientado nos Estados Unidos. Ora, no final, inclusive no final da década de 20, e é nesse período que os Estados Unidos atingem o maior grau de riqueza, de conforto. Então, que o trabalho lá na manufatura, ou na grande indústria, ou no Fordismo, em atividades repetitivas, não é glorioso? Não é, mas, aliás, todo o trabalho, ele digamos assim, ele exige um certo sacrifício. Ele não é absolutamente indolor, né? Talvez o trabalho indolor foi sempre o meu de professor, porque eu sempre gostei de dar aula e, como eu estou fazendo aqui agora, para mim é algo extremamente prazeroso, né? Mas nem todos têm esse privilégio que eu tive para trabalhar 28 anos me dedicando a fazer o que eu gostava. Mesmo assim, tinha que enfrentar o povo da esquerda, obscurantista, as perseguições, mas faz parte do jogo, né? Bom, já estamos avançando aqui com 22 minutos. Minha pretensão é terminar até 30 minutos para o negócio ficar mais dinâmico. O capítulo 2, que se chama O Princípio que dá origem à divisão do trabalho. O Adam Smith vai chamar a atenção que, por exemplo, dividir o trabalho é uma característica humana, exclusivamente humana. Há, entre outros animais, tirando o enxame de abelha, de formiga, que a gente nunca sabe exatamente como funciona, né? Então, e tem sempre um comportamento uniforme. Então, claro que tem o zangão, tem aquelas divisões lá no enxame de abelha, mas vamos pegar os animais que nós conseguimos interpretar e ver as suas atividades. Nenhum outro animal além do humano faz troca, né? O homem é o animal que faz troca. Então, se alguém, como o Adam Smith já descrevia, se alguém é hábil como ferramenteiro para fazer lança, para fazer armas para caça, essa pessoa tende a se dedicar mais a isso, e tem aqueles que são mais habilidosos no exercer a tarefa de caçar, né? E às vezes o caçar exige também muita coragem, determinação, né? Tá lá no meio da mata, vem um lobo. Meu Deus, o lobo chegou, o que eu faço, né? Não pode ser um borra-botas, senão vai sair correndo, o lobo vai comê-lo do mesmo jeito. Então tem que ser um homem destemido, corajoso, que corra o risco do lobo lhe devorar e enfrenta o lobo e mate o lobo, né? Nossa, os ecologistas devem estar falando, nossa, Itamar é cruel, é antiecológico. Onde já se viu matar o lobo? Mas quem está lá na mata fazendo a caça, na floresta fazendo a caça, ou ele mata o lobo, ou ele vira comidinha do lobo. Então, dentre essas duas opções, ele vai sempre optar por matar o lobo, né? Bom,
Isso é a grande diferencial do ser humano para os outros animais, né? Não tem um bicho, 2 cachorros trocando de ossos, né? Eu te dou esses 2 ossos menores em troca desse seu osso que é maior, né? Isso não existe. E por que não existe? Porque isso depende de algo racional, depende de uma racionalidade. E quem convive com gatos, cachorros, né? Muitas vezes você observa racionalidade, mas não é uma racionalidade que chega ao ponto de propor trocas, né? Então, isso é uma qualidade específica do ser humano. Então, ele vai desenvolver isso, o princípio que dá origem à divisão do trabalho. Depois, até na aula seguinte, eu vou até retomar um pouquinho isso, senão vai ficar muito longo aqui. Tem um aspecto bem interessante. Mas vamos então falar um pouquinho do capítulo 3º, o princípio, a divisão do trabalho delimitada pela extensão do mercado. Nesse capítulo acho que vem assim a questão principal da época contemporânea, né? A divisão do trabalho ela é delimitada pela extensão do mercado. E aí o Adam Smith vai dizer, se alguém está numa cidade pequena, que tenha um porto pequeno, as pessoas que vão carregar o navio vão ter que ser as mesmas pessoas que fazem outras atividades. Quando você está em uma região já portuária, com mais embarcações, você já pode ter ali pessoas exclusivamente para carregar navios. E, portanto, quem carrega navios todos os dias, ele se transforma em uma pessoa mais habilidosa para carregar navios, para ser um bom estivador. Aquele que carrega malas, você só pode ter alguém que executa só essa função se você estiver num aglomerado urbano mais significativo, né? Bom, e aí vem uma questão interessante, né? Por que a divisão do trabalho ela multiplica a capacidade produtiva, como vimos lá no exemplo do Adam Smith, em que 240 vezes ele aumenta a sua capacidade produtiva. Ponto. Fechou. Além disso, então você já pensou, trabalhamos com a ideia de que o princípio que dá origem à divisão do trabalho, né, ele é algo exclusivamente humano, porque ele é racional. E aí quando você pega a questão do 3º, que é a divisão do trabalho delimitada pela extensão do mercado, aí vai ao encontro daquilo que o Adam Smith sempre defendeu, que é a defesa do livre mercado. Quanto mais livre for o mercado, ou seja, as mercadorias puderem circular mais, o alfinete produzido por essa fábrica que tem 10 artesãos que produz 48 mil alfinetes por dia, poderá ir mais longe. Por quê? Quanto maior ele vai sendo a sua produção, ele vai podendo subdividir ainda mais, vai se especializando ainda mais, e cada vez aquela fábrica de alfinete vai produzir um alfinete de melhor qualidade, mais barato, e vai atingir um público cada vez maior. Com a legislação mercantilista, né? A legislação mercantilista ela restringia a circulação de mercadoria. Portanto, a obra do Adam Smith, A Riqueza das Nações, é um combate ao mercantilismo que ainda prevalecia na Europa em 1776. Se o fabricante de um alfinete pode vender, digamos, numa maior parte do mundo, o seu alfinete barato, ele vai se dedicar a fazer alfinetes. Só que ele precisa de outras coisas. Ele precisa de lã para se agasalhar, né? De fazer suas roupas. Ele precisa, de pescado para ele se alimentar. Onde é que estão os pescados? Ou seja, estão também em regiões talvez mais distantes. Ele precisa de algodão, né? Que é um fator. Até vamos tocar nisso numa outra aula, se possível. O algodão, quer dizer, como que o algodão possibilitou o desenvolvimento da tecelagem mecânica. E aí já na fase, digamos, mais hard da manufatura, e essa tecelagem do algodão possibilitou depois o desenvolvimento da tecelagem da lã, porque a lã ela
tinha o fio menos resistente à ação de um tear mecânico, né? Então, a Inglaterra consumia uma grande quantidade de algodão, mas não produzia algodão dado as suas especificidades. Então, da mesma forma que quando você imagina um país em que tenha digamos, uma indústria naval significativa, ela não pode ser um país pequeno que fabrique só para ele, porque senão você não vai desenvolver capacidade, da mesma forma que você não desenvolveria capacidade na fabricação dos alfinetes. Então, Holanda, Inglaterra eram países comerciantes, né? Eram países que faziam comércio com o mundo todo, não só dos seus produtos, como o produto dos outros, em especial o caso da Holanda. Então, você tem capacidade de desenvolvimento da indústria naval nessas regiões. Da mesma forma que países com, digamos assim, climas tropicais, né? No caso do Brasil, já do período a partir do século XVII, grande produtor de açúcar, o que não poderia você ter açúcar sendo produzido em regiões frias da Europa, porque a cana não sobrevive, a nevasca, né? Então, no Brasil, nesse período, se desenvolve o que? A produção açucareira. No Brasil você tem, digamos assim, a chamada primeira grande mercadoria do Brasil e provavelmente a primeira grande mercadoria do mundo, porque era produzido em larga escala. Não se produzia um pãozinho de açúcar, se produzia um pão de açúcar, produzia pães, centenas, milhares, que inclusive carregava navios e exportava para a Europa, para as Índias, né? Então você exportava para o mundo a grande quantidade de açúcar. Por quê? Porque aqui você tinha as condições específicas e você tinha as condições de solo, né, climáticas específicas, e você tinha também grandes terras, vastas propriedades e mão de obra que você utilizava com mão de obra escrava, né? Aquilo que o TSE não quer que se use o termo escravo, né? Você podia usar mão de obra escrava daqueles que eram importados da África. Então você tinha aqui as condições objetivas para se produzir cana-de-açúcar. E depois, com o passar das décadas, do século, né, você tem aí, já no século XIX, o Brasil produzindo café, né, que também serve ao mundo. Você tem o tabaco, nas colônias americanas, nas colônias inglesas do norte, que depois se tornaram Estados Unidos, você tem o que? A grande produção, dentre outras coisas, de chá, né? Então você tem, cada país tem uma especificidade. Só que para que o mundo fique mais rico, o mundo precisa usufruir da circulação das mercadorias. E aí vem esse capítulo terceiro mesmo, olha. A divisão do trabalho, ela é delimitada pela extensão do mercado. Se você tiver um país de economia fechada, pequenininho, você vai ter poucas pessoas produzindo. Vamos pegar um país pequeno, com uma população pequena, que se feche para o comércio internacional. Então, café, se é europeu, ele não vai tomar café, porque ele não vai produzir café lá, né? Ele não vai poder usufruir da açúcar da cana, que é açúcar maior quantidade mais barata, porque não tem como produzir lá. Então vai ter que ter outras formas de açúcar, através da beterraba, cenoura e outros componentes que podem dar açúcar, mas tem um custo mais alto. Então, quando você abre para o mercado internacional, vamos chamar de mercado, né? Quando você abre para o mercado, você amplia a possibilidade de consumir mais produtos e, ao mesmo tempo, oferecer o seu produto para uma quantidade maior de pessoas mundo afora. Quando você imagina a Alemanha antes do processo da revolucionária de 1871 com Bismarck, né? Ou você pega a própria Rússia, né? A velha Rússia também cheia de regulamentos. Mas pega o caso mais clássico da Alemanha, né? A Alemanha tinha muitos regulamentos e muitas restrições na circulação das mercadorias, o que dificultava a circulação interna de mercadorias. Por exemplo, algo que já não ocorria no século XVIII,
na Inglaterra não tinha um problema de circulação interna. Adam Smith está falando devido à circulação externa de mercadorias, fora da Inglaterra para fora e de fora para a Inglaterra. Coisas que o mercantilismo proibia, porque, como todos sabem, o mercantilismo, se não sabem, então ficam sabendo, né? Por exemplo, qual era o impacto do mercantilismo no Brasil? Existia o chamado Pacto Colonial, em que o Brasil só poderia, a colônia brasileira, né, só poderia vender para os comerciantes portugueses e só poderia comprar dos comerciantes portugueses, né? Então, o mercantilismo, ele restringe a circulação. Portanto, a obra do Adam Smith, que eu sempre gosto de dizer, ela é uma obra contra o mercantilismo. Mas aí uma obra contra, porque às vezes as pessoas se empolgam, né? E de repente já estão vendo o Adam Smith e os seus alunos e seus colegas fazendo uma manifestação com as faixas, né? Abaixo mercantilismo. Não, nada disso, né? A obra do Adam Smith. O Adam Smith é um intelectual, é um homem de universidade, não é um homem de protesto na rua, né? Então, assim, a sua obra, inclusive, ela passa a ter sucesso fora dos círculos intelectuais quando ele já tinha morrido, que morreu em 1790, 1792, que começa a expandir mais além dos círculos intelectuais. Então, Adam Smith não influenciou a política, como muitos possam entender. Olha, fez a Revolução Industrial na Inglaterra a partir de 1770, 1760, por causa do Adam Smith. Não, nesse período ninguém nem sabia que era o Adam Smith. Quem sabia? Os ciclos intelectuais. Mas e daí? Isso avança? Não. Ah, mas ele foi amigo do ministro da Inglaterra. Foi, mas daí? Aqui você tem Paulo Guedes, fala na televisão, fala nas redes sociais, fala para todo mundo, e nem com isso você consegue convencer os parlamentares, nem consegue convencer boa parte da opinião pública. Então, Adam Smith, né, imagina quanto que era a edição de um livro da Adam Smith. Quem ia ler uma obra, porque a gente tem aqui, só para vocês terem uma ideia, A Riqueza das Nações, que está, está caindo bagaça aqui, que está aqui nesses dois volumes, né, volume 1 e volume 2, mas isso ele não é inteiro, né? Depois que foi sendo readaptado, e boa parte do que tinha na primeira edição não está aqui, porque eram demonstrações. Então, como que o homem de comércio, o dono da manufatura, o dono da indústria, iria se ocupar de ler isso? Não, essa leitura era leitura de intelectual, coisa de intelectual, né? Coisa talvez do rei, né? do ministro, mas daí a ter essa consciência e essa consciência tornar-se uma norma na sociedade é uma distância muito grande, é uma distância de décadas, talvez séculos, né? Então, Adam Smith não foi um defensor do PAC, lembra na época da Dilma, né? Programa de aceleração do crescimento. Não, é uma bobagem, né? Não foi a obra do Adam Smith que produziu a Revolução Industrial. Até diria que foi a Revolução Industrial em curso que produziu a obra do Adam Smith. Isso é meio chato, né? Porque as pessoas gostam de ter causas e consequências, e daí vamos produzir um livro. Você quer influenciar alguém? Faça um vídeo no nosso tempo. Em outras épocas, faça um panfleto, né? Agora, uma obra científica, como é a obra do Adam Smith, é algo que vai influenciar no futuro. Então, aquele ditado, né? A sociedade que nós vivemos, ou qualquer sociedade, ela é sempre governada por quem já morreu, pelos mortos, as ideias de quem já partiu, né? Então, só para fechar aí, então, essa primeira aula sobre o Adam Smith, então frisei aí os 3 capítulos. O primeiro capítulo do livro primeiro, a divisão do trabalho. O segundo capítulo, o princípio que dá origem à divisão do trabalho. O terceiro capítulo, a divisão do trabalho delimitada pela extensão do mercado. Depois, na próxima aula, nós viremos com a questão do progresso natural da riqueza, que a gente tem até que retomar algumas questões que falamos aqui um pouquinho, e se der tempo, prometo também, né, nem que seja num plus ali, tocar na questão do trabalho domiciliar, que era
quando o comerciante levava a atividade para o artesão que era um homem do campo, né? Por isso, o trabalho domiciliar era no domicílio dele, que ele desenvolvia aquelas atividades, e que foi extremamente interessante estudar isso para poder compreender como que a sociedade sai daquela situação de trabalho artesanal e passa para o trabalho manufatureiro. Lembrando que as corporações de ofícios não deixavam que o artesão da sua corporação, ligado à sua corporação, exercesse atividades diferenciadas daquelas prescritas, digamos assim, nos seus manuais, tá? Fechou aqui 40 minutos e 25 segundos e prometo que a próxima aula vai ser um pouco mais sucinta, se eu der conta. Um grande abraço e até a próxima.